São 7h04, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. A partir de agora, o Manhã no Ar dá sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Simultaneamente estarão comigo os jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação, Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais A Crítica e Manaus Hoje, o André Alves, editor executivo do jornal A Crítica, o Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, e a Adriane Diniz, apresentadora do programa A Crítica Notícia da rádio A Crítica FM. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, você sabe, né? Cada uma dessas entrevistas tem 40 minutos e o entrevistado de hoje é o Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade. Ele que é advogado formado pela UFAM, já foi prefeito de Envira por 2 mandatos e presidente da Associação Amazonense dos Municípios, presidente do Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal e secretário estadual de Produção Agropecuária, Pesca e Desenvolvimento Rural Integrado. Luiz Castro está em seu 5º mandato como deputado estadual e preside as comissões do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e especial de Políticas Públicas de Acessibilidade. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, Luiz. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores da TV A Crítica. Então, os meus colegas já estão aqui posicionados no telão também, fazendo aquele giro, né? Hoje quem começa então a entrevista é o Dante. Olá, Dante. Olá, Daniela. Bom dia, candidato. Bom dia. Candidato, o senhor afirma no seu plano de governo que os recursos da cidade, eles são suficientes, porém são mal geridos, né? De que maneira o senhor acha que dá para trabalhar esses recursos, né? Como combater esse mau uso da verba pública? Pois é, essa é uma pergunta fundamental, até porque ela explica uma das razões principais da nossa candidatura. Primeiramente, nós temos uma diferença entre a nossa candidatura e as demais. Nós somos a única candidatura que mostra com clareza como mudar a gestão pública de Manaus. E aí, Daniela, aí a gente tem a necessidade de rever todas as práticas administrativas que se constituíram numa rotina ao longo dos últimos 30 anos. A gente tem que rever todos os contratos, muitos contratos superfaturados. Eu viajei no seu programa de helicóptero, sobrevoamos uma escola municipal cujo aluguel mensal é de R$65 mil por mês, com um preço de mercado que não alcança 20. Nós temos que fazer uma racionalização de toda a área meio da prefeitura, cortar no mínimo pela metade os cargos comissionados, criar critérios técnicos, redefinir o uso da verba de comunicação e, com isso, baixar o custo da prefeitura na área administrativa e torná-la mais capaz de fazer os investimentos necessários e indispensáveis para a cidade na área de transporte, de luz, de energia complementar nos bairros mais pobres, na saúde, na educação, na segurança, enfim, nas políticas de juventude. Para acontecer isso, é fundamental um modelo de gestão com planejamento, de forte base técnica, mas integrado com a sociedade. Não um planejamento tecnicista, burocrático, tecnocrático, mas um planejamento com bons técnicos, com boas equipes e, ao mesmo tempo, com diálogo permanente com a sociedade, que vai ajudar a fiscalizar as ações e construir as políticas públicas. Assim, nós vamos definir prioridades junto com a população e, em conjunto com a população, nós vamos implementar as medidas que estão no nosso plano de governo e a própria população vai ajudar a fiscalizar com os órgãos de controle nos quais nós vamos também ter como parceiro. Nós vamos, então, trabalhar para mostrar com clareza para a população que não vai ser um governo para a sociedade, vai ser um governo, pela primeira vez na história de Manaus, com a sociedade, com a população, com todos os segmentos vivos da população. Queria aproveitar a tua resposta para entrar nesse aspecto do aluguel das escolas. Você é contra ter prédios alugados, né? Você é contra essa parceria público-privada ou, na verdade, ela pode ser mantida em outros parâmetros? Eu não consegui entender se é contra a própria atitude em si ou como ela é feita. Não, eu não sou contra. Eu acho que o poder público tem que depender menos do aluguel de escolas e tem que ser muito rígido na avaliação do valor desses aluguéis, inclusive contando aí com a avaliação oficial do Sindicato de Corretores, do Conselho. Mas, bem deixar claro que parceria pública-privada não é para enriquecer em 4 anos um empresário. Nós precisamos de muitas parcerias públicas-privadas, Daniela, principalmente na geração de emprego e renda. Nós precisamos apoiar startups, as micro e pequenas empresas, usar a capacidade, o poder institucional da prefeitura para fomentar as compras, os serviços e as obras nos bairros, as pequenas obras.
descentralizando as licitações, aplicando a lei da micro e pequena empresa e criando um ambiente também de negócios para a economia digital e a economia verde, a economia criativa, que são 3 grandes potenciais. E não esquecer que o município de Manaus precisa ter um grande programa de desenvolvimento econômico sustentável, que inclui necessariamente a revitalização do centro de Manaus e o turismo. Algumas medidas tomadas com recurso da própria prefeitura, outras buscando recursos externos, com programas sérios, com projetos sérios, porque nós não podemos mais continuar nesse nível de improviso com que é administrado Manaus e que só beneficia aqueles que se apropriam do bem público. Isso não é parceria pública-privada. Parceria pública-privada é uma parceria em que o poder público e a iniciativa privada constroem novas alternativas com absoluta transparência e controle da sociedade. Aruana Brianese, qual a sua pergunta? Bom dia, Luiz. No segundo turno da última eleição presidencial, 30 milhões de brasileiros deixaram de ir às urnas. Se você soma a abstenção com os brancos e nulos, mais de 25% da população do país disse não ao que estava posto ali. Nas pesquisas recentes, inclusive na que a Crítica publicou no último domingo, você percebe isso também, que o índice de abstenção ou de brancos e nulos está alto. Como quebrar essa barreira que parece que foi construída entre os políticos e o povo? Aruana, a primeira coisa é estimular o povo a conhecer melhor os candidatos e se aprofundar nas suas propostas. Não adianta uma proposta de governo bela, bonita, até bem organizada do ponto de vista técnico, e o candidato está amarrado indissociavelmente aos velhos esquemas de clientelismo, de partidarismo. É preciso conhecer o candidato, se ele é coerente, se ele tem uma trajetória de vida que condiz com aquilo que ele está dizendo. O desencanto da população brasileira, não é diferente aqui em Manaus, é justamente por esta profunda decepção com os políticos que são eleitos pela própria população. Nós do 18, da coligação Sim é Possível, nós dizemos para você que pode e deve ser diferente, mas é preciso se libertar do condicionamento mental, da prisão, que aprisionou a vontade e impede que o exercício da liberdade do povo se dê em função do seu próprio interesse coletivo. Eu sou um político de mãos limpas, eu trabalho com a verdade no coração, eu transmito as minhas ideias com clareza. Quando eu utilizo essa imagem na TV de que nesse pulso só o povo segura, eu falo com a verdade das minhas ações ao longo de uma vida e, portanto, eu me ofereço como alguém que tem credibilidade para implementar esta grande mudança na forma de governar Manaus. Não com promessas de faraônicas, de fazer obras caríssimas, mas, de fato, para construir uma nova relação do poder público municipal com a população. Eu fui prefeito no interior, fui presidente do ICOT, secretário de Estado, em todos os locais onde eu trabalhei, eu o fiz com lisura, com probidade, com todas as minhas prestações de contas aprovadas e com ótimos resultados, com boas equipes técnicas para a qual eu descentralizei, supervisionei e coordenei as ações, estabelecendo metas. Isso eu já fiz, eu não estou prometendo. O que nós estamos nos comprometendo é o Luiz Castro, que aceitou esse desafio, é um vetor das pessoas que acreditam que é possível fazer gestão pública sem propina, sem esquema, sem desonestidade e colocando o interesse coletivo na frente de tudo. A população vai acordar e vai perceber que existem políticos sérios, eu não sou o único. E existem partidos sérios, como a Rede, que fez 1 ano de idade, onde para você estar dentro do nosso partido, você não pode ter nenhum episódio de corrupção e você tem que fazer um curso e conhecer toda a ética do partido, todo o programa do partido. Nós levamos a política a sério e é isso que nós oferecemos para Manaus com o 18. Seriedade, respeito, fazer a política como deve ser, porque até então nós temos no Brasil como regra a política da picaretagem, da corrupção e da enganação. Nós não acreditamos que isso possa continuar. A população precisa acordar e acorda aqui em Manaus com o 18. André Alves. O candidato está entre as suas propostas para tentar resolver o problema do trânsito em Manaus, transformar a Constantino Nery e a Djalma Batista em sistema binário. Você acha que isso vai dar certo? É viável? Alguns administradores já tentaram, mas comprar briga com os comerciantes, com os empresários também é muito duro, na opinião deles. Então, eu só acredito que em quanto tempo, a partir do momento que o senhor assumir, 1º de janeiro de 2017, se assim o eleitor quiser, o senhor transforma essas avenidas num sistema binário?
André Alves, nós tomamos muito cuidado. Quando chegou nesse ponto, eu coloquei, vamos promover os estudos lá no nosso plano para verificar a possibilidade, a viabilidade na relação custo-benefício da adoção desse sistema binário. Esse não é, de fato, algo fácil. Portanto, nós não nos comprometemos em estabelecer, sem um amplo diálogo com a sociedade e um embasamento técnico para não cometer os mesmos erros que a Prefeitura de Manaus cometeu e continua cometendo, por exemplo, na faixa azul. O que nós prometemos e colocamos com clareza no nosso plano de governo é não permitir que ônibus fiquem em duas faixas separadas, causando o transtorno que ontem, por exemplo, foi causado inclusive com a morte de um cidadão que desprevenidamente, sem ser devidamente orientado, acabou sendo atropelado na faixa azul. Isso sim, nós não podemos permitir que continue. Nós temos que fazer a correção. Uma única faixa exclusiva para todos os ônibus e precisamos ter a capacidade técnica de implementar este programa de faixa exclusiva com muita orientação de segurança e jamais permitindo que venha acontecendo com os erros crassos que a Prefeitura cometeu na área de transporte e de trânsito. Portanto, no caso do sistema binário, nós colocamos nossos programas, estudar a implementação, verificando se ela é viável, se ela é a melhor opção, porque não o faremos sem ter certeza de que ela é boa para a cidade de Manaus e para a sua população. Adriane, qual a sua pergunta? Candidato, bom dia. Uma de suas propostas para a educação é ampliar a rede de escolas de tempo integral. A gente sabe que hoje no município são poucas escolas que atendem os alunos dessa forma. Inclusive, essa é uma das indicações agora apresentadas na medida provisória que muda o ensino médio no país. O senhor acredita que isso é possível, ampliar a rede de escola de tempo integral com professores, com estrutura, porque quando a escola se torna de tempo integral é como se fosse uma creche. E a gente ouve todos os gestores dizendo que manter a creche é muito caro, não é viável. Seria possível, no orçamento do município hoje, ampliar e de que forma seria ampliado caso o senhor fosse eleito? Olha, Adriane, é uma ótima pergunta que me dá a oportunidade de esclarecer uma diferença entre educação em tempo integral e escola em tempo integral. Nós nos comprometemos apenas com 4 escolas de tempo integral. Perfeitamente factível, possível, mas nós nos comprometemos com um grande programa complementar de educação em tempo integral em centros de integração. Centros que poderão funcionar em igrejas, em espaços de centros desportivos, centros comunitários, em espaços com equipes alternativas às equipes da educação, com um professor ou um pedagogo formado, um professor de educação física, um assistente social e estagiários. O que é? A ideia é, a criança está no turno da manhã na escola municipal, à tarde ela vai para esse centro integrado. Quem é que vai para esse centro integrado? As crianças mais pobres, das famílias mais excluídas, mais vulneráveis. E lá ela vai ter aulas de arte, de cultura, vai ter aprendizado, Daniela, para o primeiro emprego, ela vai ter também muito esporte, muitas opções saudáveis e reforço com os estagiários da UFAM, da UEA, das faculdades particulares, nas disciplinas em que ela tiver dificuldade. Estagiários que serão capacitados de forma didática para transmitir os seus conhecimentos. Com pouco recurso, você promove nesse centro de integração a complementação de horário da escola, não baseada em notas competitivas da escola, mas em complementação do trabalho da escola. Eu fiz isso quando prefeito, no município de Envira, no projeto Florescer, e deu certo. A gente não vai disponibilizar isso para todas as crianças ao mesmo tempo, mas para aquelas de maior vulnerabilidade social. E nós vamos estar prevenindo, tanto com as crianças como adolescentes, a criminalidade. Nós vamos diminuir a criminalidade ao fazer esse projeto, que é integrado com outro programa, que é a escola aberta à noite, a escola aberta nos finais de semana, para os jovens de uma faixa etária acima daquela que é atendida na rede pública municipal. Portanto, quando nós falamos de promover a educação em tempo integral, nós falamos da escola ampliada, nós falamos de projetos que estão dando certo, por exemplo, em Vitória, deram certo em Pato Branco e deram certo em vários lugares do Brasil, que não são tão caros quanto a escola em tempo integral. As únicas 4 que pretendemos construir serão referenciais de qualidade, laboratórios, mas nós não temos como prometer e não vamos fazer isso, que vamos construir um monte de escolas de tempo integral, porque estaríamos enganando você. Nós vamos sim trabalhar com centros de integração por um custo muito mais baixo e com resultado muito positivo para construir bons cidadãos, constituir bons cidadãos, propiciar a crianças e adolescentes o caminho do bem, que é isso que nós precisamos, inclusive, para diminuir a criminalidade no futuro.
Manaus é uma cidade, uma grande cidade, isolada geograficamente. A gente só consegue sair de avião ou de barco, né, para ter acesso ao restante do país. Isso aumenta os custos aqui, a gente sabe, de frete, prejudica algumas negociações também. Zona Franca mesmo só está aqui porque tem todas as vantagens que a gente sabe fiscais. A porta-voz do Partido Rede, Marina Silva, quando ministra, teve um embate aí com o então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, sobre o asfaltamento ou não da BR-174. Coube muitas críticas a respeito dela. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a BR-174. Olha, eu sou favorável à recuperação da BR-174, já conversei isso com a Marina, dentro dos moldes que a Marina estabeleceu quando ministra e que até hoje não foram implementados da maneira como deve ser. Ou seja, garantir que o trecho que causa maior impacto para o meio ambiente, para a nossa biodiversidade, seja efetivamente protegido. E eu creio que isso é possível, sim, até porque hoje nós temos uma capacidade tecnológica georreferenciada, drones, o próprio Exército disponível, e por um custo relativamente baixo você pode manter a vigilância nesse trecho. Então, as condições que foram postas na época em que Marina era ministra são muito diferentes de hoje. Hoje nós temos, de fato, a condição de que ela seja recuperada e que ela seja recuperada sem causar os prejuízos ambientais que naquela época causaria. A Marina era ministra do Meio Ambiente, tinha o dever de proteger o meio ambiente. As condições mudaram, mas o governo do PT, ela saiu de lá em 2008, não fez nada de fato objetivo para que a estrada fosse pavimentada. E agora vem criticar a Marina, que há praticamente 10 anos não é ministra. A culpa é da governança pública federal e estadual, que não teve competência para fazer o seu dever de casa. Mas certamente a BR irá sair, mas sair da forma correta e com certeza nós teremos um ganho muito bom do ponto de vista social, econômico, sem os prejuízos ambientais que no passado nós teríamos se ela fosse recuperada a toque de caixa, sem nenhum cuidado com a nossa biodiversidade. Quem gostaria de fazer a pergunta? De qual BR a gente está falando? A gente está falando da BR-319, não é isso? É. Isso, Eu falei né? 174, Manaus, Porto perdão. Velho. Gente, Tá certo. perdão. Mas Estamos nós dois falando pensamos- Nós pensamos a mesma coisa. Claro, a 174, gente, é que liga Manaus a Boa Vista. Claro, Obrigado, nós estamos falando 319, sim, que liga Manaus ao restante do país. Engraçado que eu falei o 174, ele entendeu 319. Que bom e muito obrigada aí por vocês terem pontuado esse meu equívoco. Quem gostaria de fazer pergunta agora? Eu queria aproveitar, só que a gente está na... Desculpa, André. Queria aproveitar que a gente está nessa questão da Marina. Ela foi a única líder nacional que veio até agora na campanha aqui em Manaus, né? O senhor acha que isso reflete o seu prestígio dentro do partido e, de alguma maneira, um desprestígio dos seus adversários por não terem suas grandes lideranças presentes aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa. De fato, eu fui e sou prestigiado pela Marina porque ela conhece a minha trajetória e na rede só se aceita políticos com mandato depois de fazer um rigoroso exame ético da nossa vida, da nossa postura, da coerência, da forma como nós atuamos. E a Marina me conhece da luta, da defesa das crianças contra a pedofilia, contra os abusos sexuais, sabe do meu compromisso com a sustentabilidade e com a prática de uma política limpa, sem propina, sem esquema, como deve ser. Então, eu e a Marina nos unimos do ponto de vista ético. E a Marina é coerente, ela é uma pessoa que veio gripada, chegou aqui meio baqueada e até melhorou no calor de Manaus. Ela veio gripada do Rio Grande do Sul, onde ela pegou um frio muito grande, e o calor fez com que ela melhorasse. Então, é um sinal de prestígio. Agora, quero dizer para vocês, os outros candidatos, tem candidato que nem quer que os seus apoiadores venham aqui. O candidato do PT vai querer que a Dilma e o Lula venham aqui? Ele pode até vir a ser preso aqui. O candidato do PSDB vai querer o Aécio aqui? São pessoas envolvidas ou investigadas pela Lava Jato. Marina é totalmente ficha limpa, é a única ex-senadora do Brasil que abriu mão da sua aposentadoria vitalícia e de todas as benesses que um ex-senador tem no Senado, inclusive tratamento médico gratuito em qualquer hospital do Brasil. Marina é um exemplo de probidade, de conduta correta. Eu tenho muito orgulho de ser apoiado pela Marina. Agora, os outros, eles não querem nem que esses pretensos apoiadores venham aqui. Vem o Temer aqui apoiar o Marcos Rota, apoiar os outros candidatos. Eu não estou falando mal de nenhum candidato, eu só estou dizendo a realidade política. Os outros candidatos não querem que os seus maiores líderes venham aqui. Eles fogem com medo deles, eles escondem o nome do partido, eles escondem a corrupção dos partidos.
Nós não, nós somos transparentes. Por isso que o 18 é diferente. Você pode entender, nós falamos a verdade. Nós não temos medo da verdade, porque a verdade mostra com clareza a nossa coerência e a nossa vontade de trabalhar com correção. Candidato, o Partido Rede é um partido novo, como o senhor falou ainda há pouco, completou um ano agora em setembro, tem essa referência à ética, mas de um outro lado é muito recente, teve toda uma briga na justiça para conseguir as assinaturas suficientes para se tornar um partido político. E agora o senhor é candidato, o primeiro candidato do partido aqui em Manaus, mas tem 14 segundos de tempo de TV e mais 2 inserções ao longo do dia. Isso lhe prejudica, uma vez que é um partido que não tem, por exemplo, um fundo partidário que possa investir na sua campanha? Certamente, isso é um fator limitador muito grande. E é um fator que exige de nós muita criatividade. Antes das eleições, mais de um ano antes das eleições, os grandes partidos se uniram e diminuíram o valor do fundo partidário dos pequenos partidos e ampliaram dos grandes partidos. Nisso aí eles se entenderam muito bem. PMDB, PT, PSDB, todos muito bem focados em prejudicar a rede, em impedir ou atrapalhar o crescimento da rede. Não foi diferente a diminuição do tempo de televisão. Mas nós estamos sendo criativos, usando as redes sociais. A Rede A Crítica tem dado espaço isonômico para todos os candidatos e a gente procura superar essas dificuldades com o nosso voluntariado, com as pessoas que trabalham. Praticamente toda a minha campanha, ela está sendo feita, Daniela, por voluntários, por pessoas que se ofereceram para trabalhar gratuitamente e nos ajudar na construção. E você sabe, é mais um motivo de orgulho e de independência, porque nós temos independência para enfrentar e quebrar esse esquema que vem desde o tempo do ex-governador Gilberto Mestrinho. Se você quer se libertar, você quer que Manaus seja libertada desse grande esquema político-empresarial, e eu falo aqui apenas de um pequeno grupo de empresas, porque a maior parte dos empresários sofre por conta desse esquema. Se você quer ver serviços públicos de qualidade, quer ver um verdadeiro planejamento sistêmico, a organização da prefeitura, venha com o 18. O 18 cuida do meio ambiente, mas o 18 cuida principalmente do ser humano. É possível, por isso a nossa coligação diz, sim, é possível. E mesmo com 14 segundos, e mesmo com pouco dinheiro, nós falamos para o coração das pessoas, para a mente das pessoas, para esses 30, 40, quase 50% de amazonenses, de manauaras, que estão aí sem saber para quem votar. Vote no 18, porque o 18 é o caminho diferente de um partido ético e da mudança verdadeira para a nossa cidade. Chegamos então à metade da nossa entrevista, a gente faz um intervalo e volta em instantes com a segunda parte da entrevista do candidato pela Rede Sustentabilidade à Prefeitura de Manaus, Luiz Castro. A gente volta já já.